Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Giovanna Heringer, sou UX Designer e eu compartilho a minha vida trabalhando de casa. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha história, como eu me tornei designer conversacional e trabalho hoje como UX Designer, criadora de chatbots. Então ainda no comecinho do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você conhece e bora começar! Então tudo começou no ano de 2021, eu estava procurando vagas de emprego na área de UX Design. Eu trabalhava como designer de geração de demanda numa empresa que criava sites e aplicativos. Eu tive a oportunidade de atuar em alguns projetos de interface, criação de landing pages. Eu já tinha um pouquinho de experiência, mas eu estava em busca de vagas como UX Designer Júnior e comecei a procurar por vagas no LinkedIn e tudo mais, me aplicar para outras vagas. E foi aí que eu encontrei a comunidade Vagas UX. E aí, na comunidade Vagas UX, eu encontrei vários recursos, vários materiais muito interessantes e inclusive tem uma parte lá no site, lá na comunidade, que é uma curadoria de vagas para júniors. Então eu entrei lá naquela página, tinha várias vagas abertas, eu me candidatei para praticamente todas, eu saí clicando e me candidatando para praticamente todas as vagas que estavam lá. Dentre elas, uma vaga da TakeBlip. E como eu tinha me aplicado para várias e várias vagas, eu não tava lendo muitas descrições delas, eu tava só me aplicando, e aí eu não percebi que, tipo, a vaga pra Take era pra design conversacional. Eu me apliquei pra ela e passou. Assim como me apliquei para diversas outras vagas. Daí eu recebi um e-mail da plataforma Guppy, que é a plataforma de processo seletivo. E aí era um e-mail pedindo para que eu completasse a minha candidatura, porque eu tinha feito ela de uma forma incompleta, eu não tinha colocado todos os meus dados. Aí eu fui lá, completei, coloquei dados de currículo, dados pessoais, tudo mais, completei a candidatura. Aí passou-se alguns dias, eu recebi um e-mail falando que eu tinha passado para a etapa de teste técnico. Só que tem um detalhe, eu só vi esse e-mail faltando, eu acho que eu tinha um dia só de prazo para mandar para submeter o teste técnico. E eu lembro que era um feriado prolongado com o fim de semana. Aí já tinha passado, acho que já tinha passado o sábado, domingo, eu tinha a segunda e eu tinha que entregar o teste técnico na terça, por exemplo, se eu não me engano. Eu tinha, acho que eram 4 dias de prazo, eu já tinha perdido 2. Mas eu sei que eu não vi o e-mail porque era feriado, eu tava com a minha família, eu tava fazendo outras coisas. Na hora que eu percebi que o e-mail do teste técnico tinha chegado, eu tinha pouco tempo para fazer. Aí, como eu ainda tinha um dia de feriado, um dia inteiro de feriado, eu entrei em um hiperfoco. Eu fiquei extremamente focada para fazer aquele teste acontecer. Então, eu levantei de manhã e já comecei a produção, já comecei a estudar, já comecei a ler todos os detalhes do teste técnico e eu dei o meu melhor, sem brincadeira, gente. Eu dei o meu melhor, eu dei o meu sangue para esse teste técnico porque eu queria muito passar. Foi nesse momento que eu percebi qual que era a necessidade da empresa, eu vi com mais detalhe qual que era os requisitos da vaga, que era para trabalhar com design conversacional, vi lá tudo que precisava saber lidar no dia a dia. E no teste técnico tinham alguns materiais de apoio, alguns artigos para ler sobre heurísticas para chatbots, tinham vários materiais de apoio que me ajudaram muito a orientar a minha pesquisa para desenvolver esse teste técnico. Então, eu montei um estudo de caso de acordo com o desafio proposto naquele teste. O teste era sobre um chatbot para atender pedidos de um restaurante. E aí, naquele momento, eu pesquisei muito sobre design conversacional e foi naquele momento que eu tive um primeiro contato com essa área que eu não sabia, eu não tinha noção nenhuma antes de participar desse processo seletivo. Então, no dia que eu estava construindo o teste técnico, eu estudei muito, eu li vários artigos e eu relacionei coisas que eu sabia até aquele momento da candidatura para aquela vaga. Como assim? Eu relacionei
conhecimentos que eu tinha do curso técnico, porque no curso técnico a gente tinha uma matéria de banco de dados que a gente fazia fluxogramas, desenhava a modelagem do banco de dados com fluxogramas na mão. E aí eu pensei, eu vou fazer isso para mostrar a minha linha de raciocínio para a construção desse chatbot. Então, eu criei toda uma ramificação dos caminhos que o usuário poderia percorrer e eu mal sabia que eu estava assim, sendo muito certeira nesse ponto que eu utilizaria muito no meu dia a dia hoje, que essa é uma das etapas fundamentais. No início do projeto, a gente constrói os fluxos macros, onde a gente a gente desenha a jornada com fluxogramas. Então, eu fui bem certeira nisso, mesmo sem saber assim, que eu iria utilizar isso muito no meu futuro, e deu muito certo. Eu também selecionei uma metodologia para seguir aquele estudo de caso. Eu utilizei a metodologia de Double Diamond, então eu fui escrevendo através dessa metodologia. Tentei fazer uma escrita bem fluida, bem fácil de entender, para que qualquer pessoa que pegasse aquele estudo de caso conseguisse entender. Também, tudo que eu rascunhei à mão, eu fotografei e coloquei nesse estudo de caso. E fiz um mockup utilizando... Eu lembro que a gente poderia escolher WhatsApp, Messenger, poderia escolher alguma plataforma de conversa para ser a escolhida para aquele estudo de caso. E eu escolhi o Messenger. E aí eu peguei os componentes no Figma e montei uns mockups. Depois eu posso mostrar com bastante detalhe esse estudo de caso. Eu posso deixar linkado aqui para quem quiser ver depois. E se vocês quiserem que eu mostre passo a passo de como foi a construção desse estudo de caso, eu posso voltar num próximo vídeo também. Comente aqui embaixo se você quiser. Então, eu me dediquei muito para fazer aquele teste técnico. Fiz da melhor forma que eu podia e enviei o e-mail. Enviei lá falando que eu tinha concluído e estava pronto, submeti o meu teste técnico. E aí nesse ponto eu já estava assim pesquisando muito sobre a empresa e ficando emocionada vendo os vídeos institucionais e sentindo muita vontade de passar, muita vontade que desse certo, que eu conseguisse aquela vaga. Eu estava realmente muito esperançosa, querendo muito mesmo. E aí, passaram alguns dias, eu recebi um novo e-mail falando que eu tinha passado no teste técnico e estava sendo convidada para a entrevista técnica. E eu fiquei mega feliz, mega empolgada, ansiosa. Eu estava me preparei bastante para a entrevista técnica, fiz vários roteirinhos, estudei bastante sobre a empresa, então fui bem preparada. Só que quando chegou o dia da entrevista técnica, esse foi um dia muito difícil para mim, porque eu estava passando por um problema familiar muito sério, então foi um dia muito difícil, só que eu não quis adiar nem cancelar a entrevista, porque eu fiquei com medo de que se eu pedisse para adiar a entrevista, eu poderia perder a vaga. Então, eu fiz a entrevista mesmo estando mal emocionalmente, tanto é que a pessoa que me entrevistou, quando ela me perguntou se estava tudo bem, sabe quando começa tipo, oi, tudo bem? Aí eu falei sim, tudo bem, mas eu falei que estava tudo bem comigo assim com um nó na garganta, porque eu estava mal, eu não estava bem, só que ainda assim eu dei o meu melhor durante a entrevista, tentei me manter calma, tentei me manter racional naquele momento, consegui responder a todas as perguntas, foram feitas perguntas a respeito de projetos que eu já tinha participado, coisas que eu já tinha feito, aquelas perguntas clássicas, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então eu consegui participar bem da entrevista. Eu tava mega nervosa no começo e consegui ir me soltando durante o decorrer da entrevista. Nessa mesma entrevista teve também a entrevista de cultura, onde foram perguntadas algumas coisas a respeito de cultura mesmo, para entender assim como que era o meu perfil psicológico, como que era o meu jeito de agir, de trabalhar em equipe e tudo mais, se eu teria fit cultural com a empresa. E aí passou esse momento da entrevista. E um ponto que eu trago aqui também é que se eu conhecesse a cultura da empresa da forma que eu conheço hoje, eu saberia que eu não seria penalizada por pedir para adiar a entrevista por um problema pessoal, por um problema familiar. Muito pelo contrário, eu teria sido acolhida e
E muito provavelmente eu não teria perdido o processo seletivo por causa disso. Eles teriam esperado por mim, porque eu me sinto muito respeitada, muito acolhida. É uma empresa que tem uma cultura muito bacana nesse sentido, de acolher as pessoas que trabalham lá, de não fazer microgerenciamento, de não ficar o tempo inteiro em cima das pessoas e cobrando demais, excessivamente as pessoas. É claro que cobranças existem, a gente precisa desenvolver bem o nosso trabalho, mas... Gente, a bateria da câmera acabou no meio do vídeo, então eu acho que o enquadramento vai estar totalmente diferente. A luz também, porque eu tive que esperar a câmera carregar porque ela zerou. Eu nem conseguia colocar no cabo, ela simplesmente apagou. Então eu tô voltando agora um pouquinho mais tarde. Eu peço que vocês relevem as variações de luzes, só para finalizar esse vídeo, porque a gente já estava bem avançado no assunto e eu quero continuar contando essa história e concluir o vídeo. Então vamos lá. E aí, depois da entrevista técnica, da entrevista de cultura, eu recebi a notícia de que eu tinha passado, tinha sido aprovada no processo seletivo. Vocês não imaginam a alegria que eu senti naquele momento. Eu fiquei tão feliz que eu não estava cabendo dentro de mim, que eu fiquei muito, muito alegre mesmo. Foi uma realização muito grande ter dado certo, ter conseguido, ter passado e saber que eu iria começar uma nova experiência, um novo trabalho, seria uma nova oportunidade de aprender. A empresa estava em grande expansão. Na época que eu entrei, eu acho que estava completando 1.000 funcionários. Hoje, acho que já passou 2.000. Então, eu fiquei feliz assim por ter a oportunidade de trabalhar com grandes marcas, que era algo que eu sonhava muito naquela época, por poder fazer parte de um time grande e ter muitos colegas, ter muitas pessoas para poder contar, para poder aprender. Ter uma liderança mais sólida, assim, com mais tempo de experiência. Então eu fiquei muito empolgada, muito feliz, foi muito, muito bom. Foi um dia muito especial, fiquei muito contente por ter conseguido passar, fiquei muito feliz. E basicamente o que eu sei sobre o universo de chatbots, de design conversacional, eu aprendi no meu trabalho. Eu aprendi durante o processo de onboarding, que é a fase de treinamento, quando entra na empresa. Então, nessa época, na minha fase de onboarding, eu fiquei mais de 1 mês fazendo esse processo de treinamento, aprendendo sobre metodologias de construção de chatbots. Tive uma parte que eles chamam de mitose, que é o momento que você entra numa célula digital e é acompanhado por uma pessoa. Então eu tive um colega UX designer que me acompanhou durante esse processo, foi me ensinando passo a passo, me passando tarefas menores para eu começar a aprender. Além disso, a minha liderança que me acompanhava de perto, a pessoa líder de UX design. E então, como eu disse, grande parte do que eu sei eu aprendi durante o processo de onboarding, participando dos treinamentos, lendo os materiais e em seguida, depois que eu já estava trabalhando, já estava tendo as minhas responsabilidades, desenvolvendo as minhas tarefas, eu pude continuar estudando, continuar melhorando. Eu posso contar com os meus colegas, perguntar coisas a eles, tirar dúvidas. Dentro da área de Customer Success, são mais de 60 UX designers. Fora os designers da área de plataforma, de produto. Então são muitas pessoas da mesma área e a gente pode conversar com muita frequência. A gente pode trocar experiências, são pessoas de diferentes níveis, júnior, pleno, sênior. Então, dependendo do desafio que você vai enfrentar, uma coisa que a gente costuma falar muito lá é que não precisa inventar a roda. Você vai lá, pergunta, fala, olha gente, alguém já fez tal coisa, por exemplo, alguém já fez um Leanception, aí alguém vai lá e fala, eu já fiz, me chama, vamos conversar, eu te ajudo, o que você precisa. Então, eu aprendo muito com os meus colegas, eu aprendo muito com a minha liderança, eu aprendo através de treinamentos que são dados constantemente para o time de UX Design. Eu aprendo também através de incentivos a cursos que a empresa fornece também. Além do plano de desenvolvimento individual, que é onde a gente constrói juntamente com o líder o que a gente quer fazer, que ponto a gente quer chegar na carreira, quais são os passos que a gente precisa seguir para chegar em determinado ponto dentro desse plano de desenvolvimento. Então tudo isso contribuiu para que eu fosse aprendendo e crescendo dentro dessa área
de design conversacional. Então isso é uma coisa que eu falo muito aqui. A gente aprende muito durante o trabalho, então a gente não precisa se preocupar tanto por chegar sabendo tudo, porque isso é impossível. A gente vai aprendendo as coisas ao longo do caminho, muitas coisas vão mudando ao longo do tempo, então tenham isso em mente, estejam abertos para aprender durante o processo, porque dá tempo de aprender durante o processo. A gente aprende também a trabalhar do jeito que a empresa espera de nós, então aproveite as fases de treinamento, se prepare e dê o seu melhor com o que você pode, com o que você tem agora e vai aprendendo ao longo do caminho. Então eu nem preciso dizer que eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, eu gosto demais da empresa que eu trabalho e estou bem feliz, estou bem realizada estando aqui e eu acho que é isso. Então, para fechar, eu deixo aqui alguns aprendizados sobre esse processo seletivo, sobre o que eu fiz para entrar na área de design conversacional, que são: o primeiro, que é dar o seu melhor quando uma oportunidade chega. Então, quando a oportunidade bateu na minha porta, eu recebi o teste técnico, eu dei o meu melhor, eu me concentrei naquilo, eu fiz o melhor que eu podia com as ferramentas que eu tinha em mãos. Então, dê o seu melhor sempre, independente da situação e corra atrás daquilo que você está buscando, do seu sonho, do seu interesse, da sua vontade de trabalhar na área de UX, enfim, não importa qual seja o seu desejo, dê o seu melhor quando a oportunidade bater na sua porta. O segundo aprendizado é não esperar estar 100% preparado para se candidatar para vagas. Como eu contei para vocês, eu me apliquei a todas as vagas que estavam disponíveis lá na comunidade Vagas de UX. E aí, a que deu certo, eu fui passo a passo, dando o meu melhor de acordo com o que eu ia avançando no processo seletivo. Então, quando você estiver procurando uma vaga de emprego, vai se candidatando. Se você tiver parte dos requisitos que são exigidos na vaga, se candidata. Porque de 50 vagas que a gente se candidata, às vezes a gente vai ter retorno de 2, 3, são muito poucas as vagas que nos retornam. Então, se exponha, coloca seu nome, vai atrás, se conecte com recrutadores. Não espere estar 100% preparado, porque a gente nunca está 100% preparado. E o terceiro aprendizado é o seguinte: o que é seu, na hora certa, vai chegar e vai dar certo. Eu não esperava, se alguém me perguntasse lá no comecinho, você quer trabalhar, você sonha trabalhar com design conversacional? Eu nem sabia o que era. Então, os planos de Deus na minha vida me levaram a esse ponto. Então, o que é da gente, uma hora chega. Então, se prepare, vai se preparando, vai construindo o seu conhecimento enquanto você espera, e uma hora o que é seu vai chegar. Então é isso pro vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, me deixa saber aqui nos comentários, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para as pessoas que você conhece, me siga no Instagram. E é isso pro vídeo de hoje, um beijo e tchau!